boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindas ao Centro Espírita de Regeneração Chico Xavier. E hoje teremos, como a nossa conversa de domingo, o tema do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu espero que todos tenham tido um ótimo Natal, de muita reflexão, de muito renascimento, de muito nascimento com Jesus, de um encontro verdadeiro, com Cristo, com esse que é o nosso modelo que vamos seguir. E eu quero agradecer a todos pela presença, por ter nos acompanhado durante todo esse ano de 2020, porque sabemos que não foi um ano muito fácil, foi um ano que estamos aprendendo também, juntamente com vocês, o uso da tecnologia, estamos aprendendo a lidar com as palestras online, estamos aprendendo a esperar um pouco, a ter paciência, aguardar o momento certo do retorno. E tudo isso faz parte de um grande momento de aprendizado, de reflexão desse ano que se passou, que está terminando aí 2020. Então estamos aqui hoje, dia 27 de dezembro de 2020, vésperas aí de 2021, e como a nossa última palestra do ano, nós escolhemos esse tema para nós refletirmos um pouquinho sobre reencarnação, sobre esse nascimento, renascimento, e como que nós podemos renascer todos os dias, na nossa vida, fazer com que todos os dias sejam uma nova oportunidade de aqui estarmos para aprender a amar. Então vamos lá, o capítulo 4 ele nos fala que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então tem algumas passagens aqui do Evangelho que eu não vou me ater a ler todas, mas vou falar um pouquinho para a gente entender o contexto desse capítulo, tá? Em Mateus capítulo 16, versículos 13 a 17, diz-nos assim: Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim os seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhes responderam: dizem uns que és João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhe então Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Nesse interim, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus, e seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que o João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecia Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça a João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer grandes coisas? E ardia por vê-lo. Em uma outra passagem, após a transfiguração, os seus discípulos então o interrogaram desta forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhe respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara.
Mateus capítulo 17, versículos 10 a 13. Então aqui nós vamos, ver claramente, o Evangelho vai nos dizer isso ao longo do capítulo, que nessa passagem ali em que Jesus conversava, com seus discípulos, ele deixou claro que João Batista já tinha vindo, e que ele tinha vindo como Elias, Como é que poderia ter vindo antes, se não fosse através da reencarnação? E aqui vai nos trazer, um pouco dessa ideia. O que é a reencarnação? O que é a ressurreição? Quando Jesus ressuscitara, e que está lá na passagem da Bíblia, a ressurreição ela dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto. O que a ciência demonstra que isso não é possível, Quando esse corpo já está assim todo decomposto, já não demonstra mais, a materialidade, em que os elementos do seu corpo já se perderam, já foram dissolvidos, já foram dispersos, já foram absorvidos. Mas quando a gente fala da reencarnação, é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em um outro corpo, especialmente formado para ele e que nada tem em comum com o antigo, Então, assim, quando o Evangelho nos traz sobre a ressurreição, a gente pode pensar em Lázaro, Lázaro, sim, ele teve ali, que hoje a gente pode chamar, pela ciência, de catalepsia ou de algum fenômeno que o seu corpo ele volta, no mesmo corpo, o seu espírito ele retoma o mesmo corpo, mas não havia já feito toda a decomposição, não havia já ocorrido uma morte total, uma morte física do corpo para aquele espírito. Então ele pôde retornar através de Jesus, nesse estado do seu corpo que era. Agora, quando a gente pensa em João Batista, que foi Elias, são duas pessoas diferentes, em corpos diferentes, mas um só espírito. Então, primeiramente, João Batista veio como Elias, depois ele desencarnou, ele morreu e novamente nasceu como João Batista. E é isso que o Evangelho ele vai nos tratar, que Elias, ele não poderia ter sido ressuscitado, mas ele sim foi reencarnado. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Evangelho, que ele vai falar assim, ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemo, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhes disse: Mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Então Jesus lhes respondeu: em verdade, digo-te, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus retorquiu-lhe: em verdade, digo-te, se o homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Então Nicodemos lhe respondeu: como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel e ignoras essas coisas?
digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Isso está lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Então, em muitas passagens, Jesus vai deixar claro para nós que é preciso que nasças de novo. E como é que pode nascer novamente se não for, né, através da reencarnação? Como é que se dá esse nascimento, um novo corpo, de uma forma diferente? Então, às vezes, né, o entendimento que a gente tem de forma literal, né, das palavras de Jesus, muitas das vezes não compreendida daquela época, né, pelos homens daquela época, vai nos dar uma ideia errônea. E de forma muito literal, a gente vai traduzir de que tem que passar ali pelo batismo da água, né? Jogar água ali na cabeça, ou de alguma forma nesse sentido, como crê algumas religiões, né, sobre o batismo. Mas quando Jesus ele vem falar, né, do renascimento, e é necessário que renasça da água e do Espírito, né, ele vai falar do processo reencarnatório. Quando a gente vai falar da água naquela época, né, que era o verdadeiro sentido, a água ela é vista como uma pureza, como algo, né, que é puro ali, uma simbologia da natureza, e é a simbologia do espírito inteligente. Então o Evangelho vai nos trazer isso, que a água é a simbologia do espírito inteligente, da natureza inteligente do espírito, né? Então nós temos que pensar assim, o que é esse renascido da água quer trazer para nós? É o renascimento. Quando a gente nasce, né, nós somos o quê? Bebês. E como é que nós vemos os bebês? Nós vemos os bebês de forma pura, de forma graciosa, que está numa fase ali de aprendizado, uma fase em que está passando por um momento ali de transição tão importante. Ninguém olha para um bebê e fala, nossa, que espírito ruim, nossa, que espírito mau, não, esse bebê já vem com a maldade, ou já é assim, já é aquilo outro. Não, a gente sabe que todo, né, bebê ele vai nascer, né, ali com todo o esquecimento que ele tem de outras vidas, então ele vai nascer de forma pura e vai adquirindo o aprendizado conosco, né, com a educação, com a vida social. É lógico que vai trazer na sua essência, mas a educação ela tem um fator primordial nesse processo de evolução desse espírito. Então tudo é simbolismo, né? E nós vamos entendendo que a alma ela precisa renascer, ela precisa trazer novamente essa pureza da infância, essa forma de ser em que o espírito olha e fala, nossa, eu nasci de novo. E agora é o momento em que nós temos muito a aprender com esse renascimento. É um momento de muitas avaliações. É um momento que nós passamos por uma pandemia em que todos os dias nós estamos sendo convidados a renascer, a nascer de novo, a trazer a pureza aos nossos corações, a forma, né, de desfazer desse homem velho, esse homem ainda cheio de vícios, cheio de imperfeições morais, para nascer novamente com Cristo, estarmos ali segurados na mão dele e começarmos a modificar o nosso interior, que não é fácil, né? Então, quando a gente pensa em nascimento, em nascer de novo, não só devemos pensar fisicamente nas mudanças que temos que fazer no nosso corpo, na nossa forma de vida,
na nossa mudança e não deixar para depois, não deixar para quando eu estiver velho eu vou pensar nisso, quando eu estiver idoso, quando eu tiver, né? Não. O renascimento ele pode estar dentro de nós todos os dias. Nós somos espíritos que vivenciamos várias fases, né? E temos dentro de nós muitas coisas para fazer, para nos corrigir. E aí a gente olha para o nosso corpo físico e vamos pensar, o que eu posso melhorar? O que eu posso renascer no meu corpo físico, no meu orgânico? É numa atividade física, num alongamento, eu posso fazer todos os dias. Se eu não posso, né, me movimentar, ir para uma academia, eu posso fazer uma caminhada, eu posso alongar meu corpo, eu posso meditar. Aí vamos pensar um pouco além, né? Posso melhorar a minha alimentação? Eu estou numa fase, eu tenho condições de modificar um pouco mais a minha alimentação, de me alimentar de forma melhor. Aí vamos um pouco mais além. O que eu posso fazer para nascer de novo em relação ao meu espírito? Eu posso fazer o evangelho todos os dias, fazer uma prece, me conectar com Deus, com a espiritualidade superior todos os dias, meditar. Ah, mas é tão difícil meditar, né? Vou ficar 30 minutos. Não, não é isso. Nós já sabemos que a meditação é estar presente, é estar no agora, é prestar atenção naquilo que nós estamos fazendo no agora, entrar em contato comigo mesmo, né? É fazer um relaxamento, é dar-se a possibilidade de olhar para si todos os dias, 3 minutos, fazer uma respiração, entrar em contato com a respiração. O que mais eu posso fazer para o meu espírito? Eu posso fazer uma leitura edificante todos os dias? Preciso ficar horas lendo? Não. Né? Eu posso ler todos os dias 10 minutos, 15 minutos, escolher programas televisivos que vai me trazer bem-estar, que vai gerar sensação de alegria, de prazer e não de ansiedade, de frustração, de mágoa, de ódio, de raiva. O que mais eu posso fazer para renascer? Eu posso entrar em contato com aquele meu familiar que eu não vejo há bastante tempo, que eu sinto saudade. Se eu não posso visitar agora, eu posso fazer uma ligação, escrever uma mensagem para alguém que fez a diferença na minha vida. E se não for um familiar, um amigo querido, um familiar do espírito, o que mais eu posso fazer para o meu renascimento? Eu posso alimentar minha alma com os bons pensamentos, acordar todo dia e ser grato. A gratidão ela transforma. Eu posso fazer todos os dias um diário da gratidão, como nos ensina a psicologia positiva. Sermos gratos, como tem Joana de Ângeles que nos traz na psicologia da gratidão. Sermos gratos por aquilo, não só por aquilo que nós temos ou por aquilo que nós somos, mas sermos gratos por aquilo que não nos chega, que não aconteceu conosco. Muitas famílias agora estão vivendo um momento muito difícil, porque talvez seja o primeiro Natal que não passou com o seu familiar querido, com o seu ente querido, por ter tido desencarne através, né, do coronavírus. Muitas famílias estão aí passando um período difícil por ter tido o seu emprego, por ter perdido o seu emprego, pelos seus filhos terem ficado fora da escola e ter gerado alguns transtornos em casa, por não ter tido, né, a presença do seu familiar ali, como estavam acostumados, né, durante todo o período do Natal, durante todos os anos. Então são momentos que a gente tem que refletir, como que eu posso renascer?
E para que eu sou grata? E por que eu sou grato? Eu sou muito grata por estar aqui, por estar podendo falar, por estar podendo ler o Evangelho, estudar o Evangelho com vocês e tantas outras coisas, por ter sobrevivido a 2020, que foi um ano de muitos resgates e que temos muito ainda a aprender, né, nos anos que virão. Então, como eu posso renascer agora? Vamos começar a refletir sobre isso? E aí, a gente volta aqui ao Evangelho, que vai nos falando assim: ouça aquele que tem ouvidos de ouvir. Jesus, ele nos fala, né? Aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo. Viverão de novo. Olha só. Vou repetir, tá? Isso foi palavras de Jesus. Aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim ressuscitarão, reencarnarão. Despertai do vosso sono e entoai louvores a Deus, vós que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Está em Isaías, capítulo 26, versículo 19. Então, aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo. Viverão de novo. Então, vamos pensar sobre isso, né? E aí, tem uma tradução aqui que está em Jó, capítulo 14, que fala o seguinte: mas quando o homem há morrido uma vez, quando seu corpo separado do seu espírito foi consumido, que é feito dele? Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Nesta guerra em que me acho todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde ele está? Se o homem morre, viverá de novo? Esperarei todos os dias do meu combate até que venha alguma mutação. Quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela, a existência terrestre, voltarei de novo. Então, essa passagem está claramente exposta pela pluralidade das existências, né? Aqui Jó ele vai falar: eu retornarei, eu viverei na terra novamente, eu voltarei. Então, gente, nós continuamos a viver e isso é lindo, né? Saber que nós vamos renascer, nós vamos ir e vir, nós vamos reencontrar novamente, é algo muito consolador. Muitos, às vezes, se encantam por essa doutrina maravilhosa, por saber que a vida não acaba aqui e que nós vamos nos reencontrar novamente pelos nossos laços de afinidade, pelos nossos laços de simpatia. E isso é muito, muito bonito e importante, né? Que nós estamos aqui nessa ida e vinda para aprendermos. A reencarnação, ela vai fortalecendo os laços de família, vai fortalecendo a nossa união, porque nós não nos perdemos com a morte do corpo físico, com o desencarne do nosso espírito. Nós vamos nos reencontrar e isso dá um consolo muito grande para nós e por isso a doutrina espírita ela é tão consoladora. E as doutrinas reencarnacionistas, porque saber disso tudo nos momentos de tanta dificuldade nos traz consolo e alegria. E é importante nós sabermos, né, e aprendermos com o Evangelho de Jesus que nós estamos aqui nessas idas e vindas para aprendermos a amar.
aprendemos a servir, para evoluirmos o nosso espírito, para progredirmos. Então, qual é, né? O objetivo da encarnação? Por que nós estamos aqui? Por que nós temos que estar aqui? Porque é aqui, no corpo físico, diante dessa matéria, é que nós vamos aprendendo a amar, em que nós vamos nos conectando, ampliando o nosso espírito, aprendendo, né, através da inteligência do espírito, a sermos pessoas melhores. A Terra é uma escola, a existência terrestre é uma escola. E o que nós estamos fazendo nessa escola? Para que aqui nós estamos, né? E o que nós estamos querendo aqui, quando a nós foi nos dada a oportunidade de aqui estarmos e de continuarmos nesse momento? E quais são os limites da encarnação? Bom, isso é indefinido. Quantas vezes nós vamos ir e voltar, nós não sabemos. Sabemos, como diz o Livro dos Espíritos, que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes e que nós vamos passando através das sucessivas reencarnações, pelos estágios evolutivos, aprendendo, até um dia sermos anjos e estarmos num estágio evolutivo maior que nós não precisaremos mais reencarnar. Mas quanto tempo, quantas existências, quantos milhares de existências e de vidas e de reencarnações isso vai durar, nós sabemos. Mas estamos aqui para cada dia darmos um passinho no processo evolutivo e irmos aprendendo nessas trocas, nesses desprendimentos, nessas transformações em que a encarnação ela nos permite que nós possamos dar. Quando a gente olha para os nossos vícios, quando a gente olha, né, para as nossas imperfeições e pensamos assim, será que numa vida eu daria conta de corrigir tudo isso para sermos espíritos perfeitos? É claro que não. Ainda temos muitas coisas, muitas mazelas, muitas dificuldades para corrigir. E a cada dia nos dá essa oportunidade. Então é muito importante pensarmos sobre isso. O que essa encarnação está me proporcionando? O que estou fazendo aqui? Qual é o meu objetivo? Com quem ainda tenho que me melhorar? Com quem ainda tenho que reparar alguns débitos? Quem é que eu tenho que aprender a amar? Então, como é que eu posso usar o meu espírito da melhor forma? E qual que é, né? E aí o Evangelho, ele termina esse capítulo dizendo, né? E uma pergunta que Kardec faz, é um castigo a encarnação, então? Somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrer essa encarnação? E aí os espíritos vêm nos respondendo, olha que bacana, né? São Luís, ele responde assim, a passagem dos espíritos pela vida corporal, ela é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária, bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Então, é isso aí. Nós estamos aqui para aprender muito e para desenvolver o nosso espírito, que possamos aprender todos os dias. Depois tem uma nota aqui no Evangelho que eu acho interessante a gente citar, que ele fala que
é como se fosse uma escola mesmo. Quando a gente vai chegar lá, né, no nível superior, e hoje temos até mestrado, doutorado, ou já tem pós-doutorado, você não chega a ser um pós-doutor se você não começar lá embaixo, né? Na infância e caminhando nos seus estudos para chegar até lá. Quanto tempo nós temos para chegar no pós-doutorado? Nós temos uma estimativa. Mas todos vão chegar? Não. Todos vão concluir? Não. Tem uns que não vão conseguir, às vezes não vai ser tão esforçado, às vezes vai ficar com preguiça, às vezes não quer, não se interessa pelos estudos e vai parar no meio do caminho? Vai parar no meio do caminho, né? Ou então vai repetir de ano? Vai repetir, vai demorar um pouquinho mais. Enfim, isso é uma comparação vulgar que o Evangelho nos coloca, mas para a gente entender que o processo de aprendizagem, né, e o processo de encarnação, ele caminha mais ou menos como o processo escolar mesmo. A gente inicia lá, né, na primeira infância, para chegar até aonde nós queremos chegar a nível de estudo numa existência. E o nosso espírito é assim, a gente começa lá como primatas, como espírito selvagem, no início da vida espiritual, e a encarnação ela é um meio para que a gente possa desenvolver a nossa inteligência, para chegar um dia a sermos espíritos puros. Contudo, né, isso aí pode prolongar a nossa permanência no mundo inferior ou não, vai depender de nós, do nosso esforço, da nossa sabedoria, né, da nossa vontade de fazer e de querer abreviar esse tempo. Olha só. Então é o Evangelho que vai nos trazendo tudo isso, tá? E é muito importante que a gente... Desculpa, coisas da tecnologia. E é muito importante que a gente consiga processar todas essas informações para poder aprimorar o nosso ser. Então eu espero que todos continuem os seus estudos acerca do Evangelho. Estamos aqui para o que deve que possamos permanecer juntos, né, todos os domingos, durante o ano de 2021, que possamos permanecer juntos nas próximas atividades e que 2021 seja um ano sim, de muita sabedoria, de muita reflexão, de muito aprendizado, de muito amor, que possamos aprender a amar os nossos semelhantes, a amar a nós mesmos e a contribuir com o progresso, contribuir com o progresso do nosso espírito, contribuir com a evolução do nosso planeta para esse mundo de regeneração, que possamos aprender todos os dias. Um forte abraço a todos e que Jesus abençoe. Muita paz.